vai dar seguimento agora com a lição da IBD, a classe de adultos. Na semana passada, como os irmãos viram online, o irmão Rodolfo, ele transmitiu a lição número 2, onde ele falava sobre a universalidade de Cristo. E hoje a gente vai estar falando sobre a lição número 3, cujo título é Não as Obras, Sim a Graça. E é muito bom poder estar aqui, receber o convite do pastor para poder transmitir essa lição. É a primeira vez na classe de adultos, mas creio que Deus já está presente conosco nesse momento de pandemia, né? E mesmo online, mesmo distante fisicamente, a gente continua, né, dando seguimento com o estudo da Palavra de Deus. Então, isso mostra que a gente nunca pode parar, né, com a obra. Então, eu gostaria de pedir que os irmãos que estão com a sua Bíblia, que já deixassem ela aí preparada, porque a gente vai fazer algumas leituras, livros de Efésios, Gálatas, a gente vai fazer também a leitura da nossa base bíblica. Filipenses também é um livro que a gente vai usar muito durante toda a lição. Para os irmãos que puderam acompanhar durante a semana, a lição onde o pastor mandou pelo WhatsApp, já pode deixar aberto também, porque tem alguns trechos que a gente vai fazer leitura, pequenos trechos, mas que é importante que os irmãos estejam com ela aberta. Eu gostaria que a gente estivesse orando mais uma vez por esse estudo, né? Para que Deus esteja presente junto conosco durante todo o segmento da lição. Então, oremos nesse momento. Querido Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui na Tua casa, reunidos em Tua presença. Queremos Te agradecer, Deus, por tudo que o Senhor já tem feito em nossas vidas, por tudo que ainda há de fazer. Pai, nesse momento pedimos para que o Senhor possa estar junto conosco, Deus, durante toda essa lição, aonde estamos aqui para poder aprender mais um pouco da Tua Palavra, Senhor, tomar conhecimento do Teu Evangelho, que é de plena edificação espiritual para a nossa vida, Senhor. Que nesse momento o Senhor também possa abençoar todas as famílias que estão em casa, Senhor, acompanhando a EBD online, e que possamos, Deus, Te buscar a cada dia, que possamos, Senhor, elevar a nossa fé, sendo, Senhor, otimistas, acreditando que logo estaremos reunidos aqui, Senhor, no templo, para poder Te cultuarmos todos juntos, Deus. É em nome de Jesus que eu Te oro, Pai. Amém. Irmãos, como eu havia falado, o tema da lição é Não as Obras, Sim a Graça. A nossa base bíblica, ela está em Efésios 2, versículos de 4 a 9. A gente vai fazer a leitura dela agora e depois, no decorrer da lição, a gente vai fazer a leitura dela mais uma vez. Peço que os irmãos que estiverem com as suas Bíblias possam abrir aí, Efésios capítulo 2, versículos de 4 a 9. Aqui na minha versão ela começa falando: Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Essa é a nossa base bíblica, irmãos. A gente vai perceber que durante todo o percurso da lição, o apóstolo Paulo enfatiza muito isso que a gente acabou de ler, essa questão da graça, a fé, que dessa forma a gente consegue alcançar a nossa salvação em Cristo Jesus. Porém, antes da gente chegar a essa conclusão, antes do apóstolo Paulo ali tanto frisar isso nesse versículo, ele começa falando que o autor ele começa falando através do apóstolo Paulo que uma questão ainda muito discutida em nosso meio é a relação correta entre a fé, entre a lei, a Torá, que é o sistema do Antigo Testamento, para
que fazia com que as pessoas se aproximassem de Deus, e a graça que a gente já encontra no Novo Testamento, né, que é quando Jesus ele vem e aí ele exerce seu ministério, e quando acontece todo o sacrifício, a gente percebe que ali acontece, né, um rompimento da lei. Na verdade, Jesus chega para poder dar um fim à lei, e ele justamente coloca essa questão porque ele começa nos exortando e também fazendo uma crítica, depois uma conscientização sobre seitas que ainda existem nos tempos atuais, que elas fazem um conflito, uma mistura muito grande, muito confusa entre lei e graça. E aí ele vai exortando, né, os fariseus da época, e também deixa uma conscientização para nós, como igrejas dos tempos atuais, sobre essa questão que é um grande problema, porque a partir do momento que a gente percebe, a gente encontra seitas, né, para a nossa sociedade atual, que elas começam a pregar a lei, que a gente via muito no Antigo Testamento, como uma forma de se alcançar a salvação, é encontrado aí uma distorção completa da palavra de Deus, onde a gente acaba por negligenciar a graça, né, do nosso Senhor, que foi por meio da graça, né, essa bondade de Deus para nós, para a gente poder se redimir dos pecados e então alcançar a salvação. Isso é um problema muito grande, porque o apóstolo Paulo, ele fala que o apóstolo Paulo, né, ele era um fariseu e era judeu também. Então, logo no início da lição, a gente percebe que o autor ele vai descrevendo para a gente que Paulo, naquela época, né, que antes era Saulo ainda, ele era um fariseu muito dedicado, né, um dos fariseus mais aplicados da lei. E essa lei, ela tinha como assim uma característica muito forte, um princípio muito forte do judaísmo, né, de cumprir todas aquelas leis, uma forma de você se aproximar de Deus. E Paulo, naquela época, ainda enquanto fariseu, ele era tão aplicado, tão dedicado àquela aquela tradição religiosa, que muitas vezes isso levou ele a perseguir os cristãos. Então a gente sempre quando fala sobre o apóstolo Paulo, a gente tem aquele claro entendimento de que o apóstolo Paulo ele foi um perseguidor de cristãos, né? Ele atacava os cristãos que professavam a sua fé em Jesus Cristo, mas a gente não consegue entender muito claramente quem ele era antes disso, né? Como era a história de vida dele quando se antecedeu até ele ser um cristão missionário, né? Que era tão dedicado com a obra do nosso Senhor. E aí, por meio da lição, o autor ele vai abordando essa questão dele ser um fariseu muito aplicado, dele perseguir os cristãos, dele seguir com toda aquela tradição religiosa, a ponto de ser tão intolerante religiosamente, ao mesmo tempo de ser tão dedicado com as leis, né? A lei do Antigo Testamento, porque ele entendia que aquilo era uma forma de poder se aproximar de Deus e também alcançar a salvação. Então a gente vai ver muito disso, como eu acabei de falar para os irmãos, isso está logo na introdução. A gente vai ter 3 pontos também que a gente vai trabalhar, que a gente já vai entrar. O ponto 1, onde ele fala uma busca inadequada. O ponto 2, Cristo é o fim da lei. O terceiro, que eu acho muito importante, que é o ponto 3, quando ele fala sobre salvos pela graça. O apóstolo Paulo ele foi criado no mais rigoroso judaísmo, e ele aprendeu toda aquela lei, toda aquela tradição que veio dos seus pais, todo o ensinamento vieram dos seus pais. Então, por isso que ele era tão rigoroso, né, naqueles ensinamentos. Então, não partiu do nada. Na verdade, ele foi instruído por meio dos seus pais. E aí a gente vai a gente já pode entrar diretamente para o tópico 1, onde ele fala sobre uma busca inadequada, aonde o autor ele fala na lição. Os irmãos que estiverem com a revista podem até acompanhar, né, junto comigo, que o autor ele fala que o apóstolo Paulo, né, naquela época, no caso antes dele se tornar apóstolo, ele se frustrou grandemente. Porque como ele era muito dedicado, muito aplicado, né, às tradições, como fariseu do judaísmo, ele
toda aquela tradição que ele tinha não tinha um significado, não tinha um efeito. Ela é como eu posso dizer assim, ela não tinha utilidade, né? A gente professa a nossa fé em Jesus Cristo, mas a gente encontra razão, a gente encontra sentido para isso, né? E a gente professa o evangelho verdadeiro. Então aqui no ponto 1, quando ele fala dessa busca inadequada, toda aquela bagagem de conhecimento que o apóstolo Paulo ele estava aderindo com o tempo, né, professando a sua fé, que ele acreditava ser como uma verdade absoluta, na verdade ela era inútil, ela não tinha significado algum, mas ele não sabia disso. E aí eu queria que os irmãos agora fizessem a leitura lá na lição mesmo, na página 23, bem aí no finalzinho, né, onde está escrito uma busca inadequada do tópico 1, já caminhando para o último parágrafo. Quem tiver com a lição, né, pode acompanhar junto comigo. O sistema religioso não pode nos dar o perdão dos pecados, só a fé em Cristo. Alguém pode se sentir bem numa religião cumprindo um conjunto de regras e obedecendo a determinados ritos, mas isto será uma questão de gosto. Ter a paz interior porque satisfez um desejo de seu coração, mas diante de Deus é bem diferente do que sentimos ou achamos. Só a fé em Cristo pode salvar a pessoa. Então a gente vê aqui que nessa busca inadequada, o autor ele fala pra gente que o apóstolo Paulo naquela época, falo toda hora apóstolo Paulo, mas os irmãos compreendem, né, que anterior ele não era apóstolo ainda, era ainda conhecido como Saulo. Que nesse momento, por base do que a gente acabou de ler aqui, Saulo ele estava se dedicando a uma tradição religiosa, mas aquilo partia com base nas suas emoções, com base no que ele sentia no seu coração e trazia paz interior para ele. Então a gente tem um entendimento claro aqui de que a forma do apóstolo Paulo pensar e tanto ser tão aplicado naquela tradição religiosa mostra que tudo aquilo condizia com o que estava no seu coração, com o que preenchia o seu ego, a sua vaidade, mas não fazia parte do plano de Deus. Ou seja, Deus ele não estava sendo conivente com aquilo. Ele não estava abençoando a vida de Paulo, até porque ele não conhecia Paulo ainda. Ele não estava... Era as emoções, né, o sentimento dele que estava sendo colocado à frente para ele cumprir com aquela tradição religiosa. É isso que o autor ele fala para nós quando a gente acabou de ler esse pequeno trecho aqui do tópico 1. E aí, irmãos, isso acabou me levando a um versículo de Jeremias 17. Os irmãos que estiverem com a Bíblia, por favor, abram aí em Jeremias 17. Jeremias 17, versículos 9 e 10. Espera aí que eu estou abrindo aqui na minha Bíblia. Jeremias 17, versículo 9 e 10, vai falar assim pra gente. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Logo que eu li esse trecho, né, que a gente acabou de ler aqui da revista, isso logo me levou a esse versículo de Jeremias. E eu gostaria de fazer um paralelo para o nosso tempo presente com os irmãos, que a gente vê isso muito acontecer. Muitas decisões que as pessoas, e muitas vezes nós também, né, a gente acaba se pautando em cima das nossas emoções, em cima do que a gente quer fazer, daquilo que vai trazer um benefício para a nossa carne, para o nosso eu.
E aí isso acaba sendo um perigo muito grande, porque da mesma forma que Saulo naquela época, ele estava vivendo uma tradição religiosa na qual ele tanto se dedicava e ele acreditava, né, ser o certo, ele acreditava que aquilo era uma verdade absoluta. A mesma coisa serve quando a gente traz isso para os tempos presentes. No início da lição, não sei se os irmãos lembram, que o autor estava falando sobre seitas religiosas atuais, né, que prega tanto essa lei que o apóstolo o Saulo defendia naquela época e que nos tempos atuais ainda continua existindo. As pessoas ainda continuam em dedicação tamanha à lei, mas deixa a graça de lado, negligenciando. E aí eu fiquei pensando, nossa, mas isso é muito atual, isso é muito presente, porque muitas vezes a gente coloca certas decisões pautadas nas nossas emoções, né, nos nossos sentimentos. E aí esse versículo ele fala que o nosso coração, o coração do homem, ele é enganoso. Então se a gente se basear todas as decisões, tudo que a gente quer diante das nossas emoções e não do que o Senhor Deus quer, muitas vezes a gente vai estar propenso a errar, a gente vai estar propenso a fazer coisas que está na nossa mente, que vai envaidecer a nós, mas que não vai seguir com o que Deus quer. Os irmãos me entendem? Então isso é muito preocupante e é uma situação assim que aconteceu no passado, né, como a gente está tomando conhecimento por meio dessa lição 3, mas também é algo muito presente para a sociedade atual. Então é algo que a gente precisa muito se atentar. Todas as nossas decisões, para a gente entender também que essas seitas religiosas atuais, assim eu não vou precisar falar os nomes, né? Mas que elas estão pregando tradições na qual não está condizendo com o que Deus quer, mas na verdade com o que está beneficiando a própria carne delas, né? Está envaidecendo o seu coração, o seu ego. E isso é muito complicado. Uma frase que está escrita na lição, devemos dizer não às formas religiosas que criamos. Elas seguem a nossa mente e não a mente de Deus. Então, essas formas religiosas que estão pautadas sobre as nossas emoções, somos nós que estamos criando. Naquela época, Saulo, ele criou aquilo para ele. Por mais que aquilo tenha sido uma tradição que passou dos pais dele para ele, ele foi fortalecendo todo aquele aprendizado, ele foi defendendo, ele foi lutando, a ponto que ele perseguia outros cristãos, né? Ele atacava outros cristãos que professavam a sua fé em Jesus Cristo. Então, isso é muito complicado, irmãos. Vamos continuar avançando ainda no ponto 1. A religião, ela nos aprisiona e nos faz viver um cristianismo de forma errada. Se a gente parar para pensar, irmãos, naquela época, Saulo, ele estava vivendo uma religiosidade tão grande e o autor, ele traz isso para a gente na revista e deixa um entendimento muito claro de que essa questão dele estar aprisionado, né, e assim, a gente não é que fica subentendido, na verdade, para nós que somos cristãos, fica muito entendido, né? A gente vê claramente que ele estava seguindo muito uma religiosidade, ele estava aprisionado naquela religiosidade, a ponto de que a gente pode dizer que ele não era um homem livre. Saulo, naquela época, não era um homem livre. Se a gente parar para pensar, o cristianismo, o evangelho que a gente professa a nossa fé em Jesus, ele não tem nada a ver com essa questão de sermos prisioneiros. Pelo contrário, nós somos livres. Nós já fomos libertos de todo pecado. Então, a nossa vida não tem correntes amarradas sobre nossos pulsos, né, sobre os nossos braços. É claro que a gente tem que viver uma vida íntegra diante do Senhor, mas não é a igreja, a religiosidade que faz com que a gente viva assim. É a mudança que o Senhor causa em nós e faz com que a gente tenha senso de entender o que é o correto. Então, o Saulo naquela época, ele não era um homem livre. Ele não estava salvo, que é um segundo ponto, né? Assim como ele tanto entendia que ele estava salvo por achar que estava se dedicando tanto, sendo tão aplicado àquela tradição religiosa, e essa questão é muito interessante porque ele pregava de que aquela forma de professar aquela fé que ele acreditava aproximava ele mais de Deus, levava ele a ser mais próximo. Que aquela lei, ela fazia com que as pessoas
do equívoco. Então, assim, ele não estava salvo, as pessoas que professavam aquela fé também não estavam salvas, porque nós cristãos somos salvos por meio da graça, por meio da bondade do nosso Senhor, mediante a fé, e aí a gente alcança a salvação. Então, naquela época, Saulo, ele estava distanciando a lei da graça, colocando a lei acima da graça. Então, assim, a gente percebe que era um equívoco muito grande mesmo, porque jamais, em hipótese alguma, a gente pode considerar que a lei do Antigo Testamento ela é tão fundamental a ponto de salvar a nossa vida. E a gente vê isso, o autor falando sobre isso, né, na lição. Terceiro ponto, Saulo ele era completamente alienado, intolerante, antes dele se converter, ainda quando ele seguia toda aquela tradição religiosa, né, do judaísmo como fariseu, ele era completamente alienado, intolerante, porque a partir do momento que você vê um homem que se diz ser próximo de Deus, né, que professa tantos princípios daquela tradição religiosa que ele seguia, mas a gente percebe que a partir do momento que ele está atacando, que ele está ferindo, que ele está matando pessoas, a gente começa a pensar, poxa, mas que religião é essa aonde ele prega estar se aproximando de Deus, mas na verdade ele está sendo intolerante, porque por mais que a gente não concorde com outras denominações, né, ou até mesmo seitas religiosas, nosso papel é respeitar, você assim não atacar aquelas pessoas. Jesus Cristo nos ensina sobre isso, nos ensina sobre ter amor ao próximo. Então, ter amor ao próximo é você respeitar a denominação do outro, ainda que ela seja assim tão complexa a ponto de fazer uma confusão danada, mas a gente precisa ter essa consciência de respeito para poder não gerar ainda mais caos, né? E dessa forma a gente também não consegue alcançar, a gente não consegue agir na vida do nosso próximo, pedindo que o Espírito Santo alcance aquela pessoa. Então a gente vê 3 pontos nesse momento, como eu falei para os irmãos. Ele não estava livre, ele não estava salvo e ele a gente vê 3 pontos aí que são assim completamente absurdos diante de todos aqueles princípios que o judaísmo tão aplicado estava seguindo. Vamos continuar avançando. A bagagem legalista de Paulo foi inútil, como podemos ler em Filipenses 3. Queria que os irmãos voltassem agora para Filipenses, lá na frente. A gente estava bem próximo, né? Quem tiver com a sua Bíblia, por favor, abra em Filipenses capítulo 3, versículos de 4 a 7. Aqui na minha versão está assim, irmãos. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Então, irmãos, a gente percebe aqui que toda aquela bagagem que ele acumulou durante aquele tempo, onde ele seguiu tão profundamente aquela tradição religiosa, aquela bagagem, quando ele se converteu, que ele já virou o apóstolo Paulo, ele mesmo percebeu, ele caiu em si de que aquilo era inútil, aquilo não tinha mais sentido, não tinha mais validade para nada. A gente percebe aqui que toda aquela bagagem, ela se baseava em princípios muitas vezes assim religiosos, uma religiosidade muito forte, muito forte. E isso é algo que muitas vezes a gente vê dentro dessas seitas religiosas, até mesmo dentro de outras denominações. Então, assim, o apóstolo Paulo ele nos enfatiza, o autor, né, ele nos enfatiza por meio da vida do apóstolo Paulo essa questão da bagagem dele também da religiosidade, que era tão profunda que chegou um determinado momento em que ele percebeu que aquilo era inútil, que aquilo não serviria de nada. Então, se a gente parar para pensar, existem muitas pessoas que estão assim professando uma tradição religiosa, tradições assim atuais, seitas que existem, que fazem parte da nossa sociedade, e muitas vezes a gente conhece, né, essas pessoas, mas a gente percebe, caramba,
aquilo ali não vai levar a pessoa a lugar nenhum. Aquele conhecimento está sendo em vão, porque como a gente viu, a pessoa ela não está se aproximando de Deus, ela não está achando que está seguindo uma tradição correta. Então isso é muito preocupante, irmãos. Vamos continuar seguindo. Eu queria nesse momento usar, por exemplo, o exemplo da parábola do moço rico. A gente conhece essa parábola do moço rico. A gente sabe que era um homem que tinha bens, que tinha riquezas, e que aquele homem, né, conversando com Jesus, ele mesmo disse que ele praticava a bondade, ele seguia, né, com a lei. Então ele acreditava que ele fazia de forma muito correta tudo na vida dele. Mas quando Jesus pediu para ele abdicar de todas aquelas riquezas para poder seguir a ele, a gente percebe que aquele moço, ele deu para trás, né? A gente vê que na verdade ele se sentiu assim tão superior, justamente por ele já ter tantas riquezas, por ele achar que já era tão bondoso, que ele não precisava de Jesus, que ele não precisava alcançar a salvação. Então, dentro dessa bagagem, eu percebi que assim a gente vê que essa história, por mais que ela esteja lá, né, no passado, a gente encontra ela no Novo Testamento, mas se a gente fazer um paralelo para a sociedade atual, ela é muito presente também. Vamos parar para pensar, irmãos, nesse momento, as leis que são instituídas pelo nosso governo. Todas as pessoas precisam cumprir com essas leis. As pessoas realmente têm que se manter corretas para a gente poder ter um convívio harmonioso, porque a gente vive em sociedade. Então, essas pessoas que assim têm muito dinheiro, elas acreditam que para elas bastam cumprir com toda aquela lei que o governo institui, que aquilo ali já favorece elas. Eu já sou bom, eu não faço mal a ninguém, eu faço boas ações, eu tenho dinheiro, eu preciso de mais do que. Então a gente percebe nessa passagem que aquele homem, logo depois que eles terminaram de conversar, Jesus ainda continuou a conversa com os seus discípulos e ele disse francamente que aquelas pessoas ricas como ele, dificilmente vão entrar no reino de Deus. Isso é muito complicado, ao mesmo tempo é muito atual, porque a gente vê que tem muitas pessoas que são ricas, se acham poderosas, se acham autossuficientes, elas acreditam que elas não precisam seguir uma tradição religiosa correta, podemos dizer aqui, né, é o cristianismo, pelo contrário, então elas acham que vou seguir outras, aí professando bem, sendo um bom homem, cumprindo com as leis e não preciso de mais nada disso. Ou seja, elas estão colocando todo o mérito sobre si, né, assim vai descendo, achando que não precisa de Cristo, e isso é muito complicado, porque a gente vê que tem tradições religiosas que também pregam isso, que pregam exatamente essa passagem, princípios de acordo com essa passagem bíblica que eu acabei de falar para os irmãos, que é a parábola do moço rico. E Jesus mesmo ele fundamenta isso falando que é muito difícil a gente ver um rico entrar no reino de Deus, muito difícil. Então eu achei muito interessante a gente pontuar sobre isso, porque acaba remetendo muito a toda aquela bagagem legalista, né, do apóstolo Paulo, ainda que ele não fosse rico, mas que ele se achava, né, o todo-poderoso, achava que ele não precisava de mais nada, ele só precisava cumprir com aquela tradição religiosa e mais nada. A lei era transitória, criou uma consciência de pecado. Agora eu queria que todos vocês abrissem, por favor, lá em Romanos 3. Volta só mais alguns livros, está logo aí atrás, Romanos 3:20. Romanos 3:20, irmãos, vai falar assim pra gente: visto que ninguém será justificado, o apóstolo Paulo falando, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então a gente precisa entender que a lei, a gente precisa, na verdade a gente já entende, né? O que a gente precisa nos conscientizar ainda mais e assim perceber que ainda existem muitas seitas e tradições religiosas que entendem essa lei
não como uma consciência de pecado, né? Uma consciência do que é certo e do que é errado. E aqui o autor na revista ele está falando exatamente sobre isso, né? Como a gente acabou de ler aqui em Romanos 3:20, que nós não seremos justificados diante de Deus por obras da lei, por razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então ele fala para a gente que essa lei, ela nos ensina sobre o correto, né? Sobre o que é certo, sobre o que é errado, sobre o que eu posso fazer, sobre o que eu não posso fazer. Mas ela não é justificada em cima de obras que eu tanto estou fazendo aqui, para poder chegar lá na frente, eu ser justificado diante de Deus perante o que eu fiz. É totalmente ao contrário. Então a gente percebe aqui mais uma vez o quanto Saulo naquele momento ele estava sendo completamente equivocado, né? Quando ele era tão aplicado naquela tradição religiosa a ponto de enaltecer muito a lei e deixar de lado a graça, achando que aquilo seria uma forma de justificar a vida dele, a salvação dele diante do Senhor. E agora, irmãos, eu peço que vocês ainda me acompanhem na revista, porque a gente vai para o ponto 2. O ponto 2 ele fala sobre Cristo é o fim da lei. A religião legalista dos fariseus e seitas atuais enfatiza o que a pessoa deve fazer. Já o Evangelho de Jesus enfatiza que Deus fez para que ninguém se envaideça. Então a gente leu isso logo no início, né, que foi o nosso texto base de Efésios 2, do 4 ao 9, que todas essas, toda aquela lei, né, que veio também pela graça do nosso Senhor, não era para a gente se envaidecer, né? Que na verdade essas tradições religiosas elas estão envaidecendo o homem, mas a graça mediante a fé, na verdade, ela está envaidecendo a Deus, ela está glorificando ao Senhor, que é o correto. Eu queria que mais uma vez a gente voltasse para a nossa base bíblica, lá de Efésios 2, do 4 ao 9. A gente vai estar fazendo bastante leitura. Efésios 2, versículos. Agora a gente não precisa ler o 4, do 4 não, vamos ler o 8 e o 9. Não, do 7, o 8 e o 9, perdão. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então a gente percebe aqui que não vem da gente. A fé que a gente tanto professa, que a gente tanto exerce, ela não vem do nosso coração não, irmãos. Deus é um dom do Senhor, então a gente entende aqui claramente que a gente não precisa se envaidecer por ter fé. A gente vê muitas vezes as pessoas tendo um discurso de que eu tenho muita fé, eu creio muito em Deus. Então assim, eu entendo, né, quando as pessoas falam que eu tenho fé. Graças a Deus, irmãos, que você tem fé. Mas o que o autor está nos mostrando aqui através dessa lição é que muitas vezes essa fé ela é colocada de uma forma muito individualizada, onde você pensa que toda a fé que você tem está partindo de você, sabe, aquela força de vontade. Só que na verdade, quando a gente percebe que a bondade, que a graça do Senhor, mediante a fé que nos leva até Ele, que é dom do Senhor, aí a gente percebe que na verdade a gente não tem que ter mérito, a gente não tem que se envaidecer, não tem que se engrandecer e se sentir o santo, o espiritualizado, porque a gente tem fé. Na verdade, essa fé é dom de Deus por meio da graça. Então, eu achei muito pertinente, muito interessante esse ponto que o autor traz para a gente, porque vamos voltar novamente lá para esse fato histórico que aconteceu na vida de Saulo. Toda a glória, todo o mérito estava sendo totalmente voltado para ele. Muitas vezes ele mesmo não percebia. Ele era muito dedicado, muito dedicado mesmo, mas ele mesmo não percebia que ele estava sendo glorificado diante do que ele estava fazendo. Lembra que eu falei para os irmãos, a gente leu no início, né? Que tudo que ele estava fazendo estava indo de encontro com a vaidade, o ego dele, mas aquilo não estava de acordo com o que Deus queria, não fazia parte dos planos de Deus. Então o coração do homem muitas vezes é enganoso. Mais uma vez isso nos volta, né?
a esse fato de Saulo naquela época. E aí a gente fazendo um paralelo com o nosso tempo presente, né? Na verdade eu acho que eu já até fiz, quando eu falei que tem muitas pessoas, o autor ele fala sobre isso, que tem muitas seitas religiosas que é exatamente dessa forma, que a fé tão exercida no dia a dia, ela não tem nenhum crédito para Deus, que pelo contrário, todo o crédito daquela tradição religiosa ser tão forte, tão aplicada, tão dedicada, ela está sendo voltada completamente para o homem e não para Deus. Isso aconteceu com Saulo naquela época. Então, isso também é muito preocupante, porque a partir do momento que a gente enaltece a nossa fé diante de nós, da nossa individualidade, do nosso ego, isso está completamente errado. Porque por meio da graça, mediante a fé, que a gente consegue se achegar a Deus e a gente percebe que na verdade isso é dom dele. É para Deus, porque foi ele que deu. Não cabe a nós se envaidecer por isso. Como está falando que Cristo é o fim da lei, na lição, deixa eu só ver a hora para ver se eu não estou fugindo do horário, 9h45. Obrigado, Suzana. Como a gente está no ponto 2 falando que Cristo é o fim da lei, aí na revista, aí mesmo no ponto 2, aí embaixo, que os irmãos puderem acompanhar, tem um pequeno trecho que fala assim, ó, a palavra fim é o grego telos, que significa meta ou término. E aqui significa os dois. A lei era uma provisão temporária até a vinda do descendente de Abraão, em que a promessa se cumpriu. Então Cristo era o clímax da revelação de Deus. A gente percebe aqui, mais uma vez, que toda aquela lei ela era provisória, era temporária. Porque antes da gente chegar no Novo Testamento, antes de Jesus Cristo chegar e acontecer todo o sacrifício, as pessoas daquela época precisavam seguir realmente a lei, ela precisava fazer parte da vida delas. O problema não é você usar a lei como seu benefício para você não errar contra Deus. O problema é quando a gente vê que o autor está exortando, essas seitas religiosas, quando elas aplicam a lei como superior à graça. E aí que está o problema, porque se você aplica a lei superior à graça, então que sentido tem Jesus ter vindo e ter cometido todo o sacrifício? Não teria sentido nenhum. Então é isso que a lição está mostrando aqui para a gente, que ela era transitória, era provisória até a vinda de Jesus. A gente tem uma passagem onde Jesus ele repreende os fariseus e diz que o evangelho do reino ele substituía a lei, porque os fariseus eles eram muito aplicados. Apesar de Saulo ele ser um dos fariseus mais aplicados, a gente percebe que tinha outros também que eram muito aplicados e que pregavam tão profundamente. Como o irmão Rodolfo falou na semana passada, eu acabei esquecendo até de falar com os irmãos, só para poder assim, fortalecer o entendimento sobre os fariseus, que na verdade eles eram grupos religiosos, os principais grupos religiosos da sociedade romana, que influenciava a sociedade romana e judaica da época de Jesus Cristo. Então Jesus ele teve muitos embates, muitos conflitos com esses grupos religiosos, não só os fariseus, como também os saduceus, mas o foco aqui está sendo mais sobre os fariseus. E aí, irmãos, a gente já pode passar para o item 3, são 9h48 da manhã, a gente vai para o item ponto 3 e daqui a gente já caminha para o final. O ponto 3 é muito interessante também, quando o autor ele pontua como título que nós somos salvos pela graça. Eu vejo como o ponto mais interessante da revista, apesar da gente já ter falado tanto sobre a graça, que a graça não pode ficar num subnível, abaixo da lei, o autor ele vem nesse ponto para poder enfatizar ainda mais a importância da graça sobre a nossa vida, daquela forma equivocada que Saulo estava usando naquela época, que na verdade não estava usando, estava colocando ela num nível inferior. E aí o autor ele começa falando logo no ponto 3 que dizemos que somos salvos pela fé. A declaração está equivocada.
porque muita gente se orgulha de ter fé, é a religião legalista, onde o foco está sobre o homem, a gente já falou sobre isso, e é nesse momento que o autor enfatiza que a graça, ela nos humilha diante de Deus, que a graça, ela não provém de nós. Apesar dela nos humilhar, ela mostra também que nós somos dependentes do Senhor. Então, irmãos, olha que bacana a gente poder perceber que essa palavra de humilhação, esse ato de se humilhar, não é assim de você se inferiorizar para você ser pisado, sabe? Para você ser... como é que eu vou explicar para os irmãos? Inferiorizado por Deus, não é isso. Mas é que a gente está debaixo da vontade do Senhor, a gente está debaixo diante de tudo que Deus quer. Então a graça, ela faz a gente se render, se humilhar diante de Deus e perceber que a gente não tem que se acontecer de nada, que pelo contrário, que tudo que tem na nossa vida, tudo que tem não, né? Tem muitas coisas que tem na nossa vida que não agrada a Deus. Então a gente precisa entender que essa graça, ela faz com que a gente se humilhe sim, para a gente poder buscar uma vida mais correta, mais íntegra, para a gente ser um cristão mais autêntico diante de Deus e a gente não cair, né, no erro que Saulo cometeu naquela época. Eu acho essa questão muito interessante, porque muitas vezes eu percebo que assim, essa humilhação, ela não é muito bem compreendida pelas pessoas, né? Então, assim, quem é você para poder não se humilhar diante de Deus? Deus que dá paz no nosso coração, Deus que nos salvou, que entregou o seu Filho, né, pela nossa vida, Deus que realiza maravilhas de bênçãos na nossa vida. Então a gente precisa literalmente se prostrar diante de Deus, entender o que é essa graça, para a gente não cair no erro, assim como Saulo acabou caindo naquela época. E aí eu faço uma pergunta para os irmãos: já se questionaram porque muitos falam mais sobre fé do que da graça? Isso é muito interessante, irmãos. A gente vê que essa pergunta, ela nos coloca uma reflexão de que a gente literalmente fala muito mais sobre fé do que de graça. Talvez seja porque a gente entenda mais sobre fé do que da graça, né? Então, a fé, se ela não for exercida, se ela não for professada de forma que a gente entenda a graça, a bondade do nosso Senhor, para a gente poder se aproximar dele e alcançar a salvação, ela acaba sendo de forma errada, equivocada. Por quê? Mesmo que de forma ingênua, mais uma vez eu toco nesse ponto, a gente acaba direcionando o foco para nós e não para Deus. Então, quando a gente entende a graça por meio da fé, a gente volta o foco para Deus. Agora, quando a gente só usa a fé, eu tenho fé, foi pela minha fé, tipo, vocês percebem que está sendo muito para o nosso eu, para poder se envaidecer, se vangloriar? Então, assim, isso é muito complicado. Isso está nas Escrituras, a gente está tomando conhecimento por meio da lição, esse erro que foi cometido por Saulo, e que ele deixa como conscientização e exortação para nós, mas também para a gente ter um entendimento do que essas seitas evangélicas atuais e o judaísmo da época, e o judaísmo também moderno, usa como princípio para poder pregar o que ele acredita ser como verdade absoluta. É isso que o judaísmo ele tem como princípios, né? Então, assim, eu não estou assim cometendo uma intolerância contra o judaísmo. Na verdade, eu estou falando dos princípios que ele mesmo segue. Então, qualquer irmão que quiser buscar sobre os princípios do judaísmo vai perceber que, na verdade, ele está exercendo uns princípios que está enaltecendo muito mais a lei. Ou seja, está enaltecendo a si mesmo, está enaltecendo o homem, o coração do homem, e não o coração de Deus. E como a gente já viu, o coração do homem ele é enganoso. A gente leu isso em Jeremias 17, no versículo 9. Essa graça nos leva a ter fé na pessoa certa, que é Jesus. A gente percebe aqui que naquela época, Saulo, ele não estava exercendo, né, a fé que ele acreditava ser como uma verdade na pessoa certa. Até porque ele não tinha nem tido um encontro com Jesus, né? Mas ele não estava exercendo a fé de forma certa, ele não estava exercendo a fé sobre a pessoa certa. E esse ponto também ele é bastante interessante, porque a gente já entende, né? Eu sei que os irmãos entendem,
Mas o autor ele nos mostra que essas seitas não compreendem isso, que o direcionamento do foco não está sendo para a pessoa certa, que é Jesus. Então, novamente eu volto, a bater numa tecla que a gente tanto falou aqui. Se o foco não está sendo direcionado para Jesus, não tem sentido. Assim como não houve sentido para Saulo antes de ser convertido. E ele mesmo falou para nós aqui nas Escrituras, como a gente leu durante esse momento da lição, e o autor também nos mostrou na revista, que não teve utilidade. Então vocês imaginam essas pessoas que estão professando uma tradição religiosa há anos, desde tradições que vieram de seus pais, mas que a gente percebe que na verdade não tem utilidade. E a gente falou disso, a gente viu que não está levando a pessoa à salvação, está tornando a pessoa intolerante religiosamente. Qual foi o segundo ponto? Que não está deixando a pessoa livre, que é uma das coisas ruins também. Então a gente precisa pensar muito nisso, porque essas seitas aonde não permite que o fiel seja livre, que seja salvo, que não seja intolerante, isso é muito preocupante. O Evangelho de Jesus Cristo não condiz com nada disso. Então a gente tomando conhecimento da vida de Saulo, naquela época antes de ser seguidor de Jesus, era exatamente isso que ele fazia, e essas 3 características faziam parte da vida dele, que não era salvo, era intolerante e que não era livre. Estava bem longe de ser livre. Na verdade, ele estava completamente aprisionado pelo pecado diante da lei, que ele acreditava ser melhor do que a graça. E com isso, irmãos, a gente finaliza todos os nossos 3 pontos da lição dessa semana. Eu espero que os irmãos tenham compreendido o que a mensagem ela nos deixou, que foi uma mensagem assim, de exortação, ao mesmo tempo também de conscientização. Tenho certeza que trouxe edificação espiritual para a minha vida. Eu espero que tenha trago edificação espiritual também para a vida da igreja, para a vida dos irmãos que estão aí também através do celular, a EBD online. Eu agradeço ao pastor pela oportunidade de trazer a lição da EBD de adultos, porque eu não tinha o hábito de trazer a lição para a EBD de adultos, né? Eu trabalhava muito mais com jovens, adolescentes, Ministério Infantil Juvenil, mas como seminarista da igreja eu creio que sempre vai ter obra e acho que vai ser tipo pau para toda obra, né? Vai fazer de tudo um pouco e a obra de Deus a gente tem que fazer. Então eu queria nesse momento que a gente estivesse orando para poder finalizar esse estudo e meditar, diante dessa lição. Então vamos orar nesse momento. Querido Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por estarmos em Tua casa, reunidos em Tua presença, Deus. Queremos Te agradecer, Deus, por tudo que o Senhor já tem feito em nossas vidas. Obrigado, Senhor, por esse momento, Senhor, tão significativo que foi estar aqui na Tua casa, Pai. Poder transmitir, Senhor, a lição da EBD, mesmo que de forma virtual, Senhor. Levando, Senhor, o conhecimento do Evangelho, das boas novas, para a edificação espiritual da Tua igreja, Senhor, a todos que estão nos seus lares, agora nos acompanhando virtualmente, Deus. Isso mostra que a igreja do Senhor ela precisa estar ativa mais do que nunca, mesmo diante de uma pandemia, Senhor. Ela precisa se fortalecer e a gente precisa realmente ter fé mediante a graça, Senhor, essa graça, essa bondade que veio do Senhor, Deus, para que a gente, que nos levou a ser salvos, que nos levou, Senhor, também a se aproximar e continua nos levando a se aproximar cada dia do Senhor. Peço ainda que o Senhor continue abençoando a vida de cada irmão, que o Senhor acompanhando, a vida também dos irmãos que estão através das telas, Senhor, acompanhando a EBD online, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor dê paz, dê conforto, nesse momento, Pai, de pandemia, que o Senhor possa confortar todos os nossos corações para que a gente não se sinta ainda mais ansiosos, Senhor, tão desesperados dentro de casa, mas que o Senhor traga conforto, traga, Senhor, a Tua paz sobre nós, Deus, que a gente possa orar todos os dias, Deus, por todos os profissionais que estão envolvidos, Senhor, para poder encontrar uma solução diante dessa pandemia,
seja, Senhor, os cientistas, os médicos, os infectologistas, Deus, em nome de Jesus, Pai, todas as pessoas que estão voltadas para a área da saúde, que estão, Senhor, sendo heróis nesse momento para poder combater, Pai, esse mal que tem chegado ao nosso mundo, Deus. É uma epidemia global, né, mundial, e que a gente possa logo em breve, Senhor, passar por tudo isso, estarmos aqui novamente reunidos em Tua presença para poder continuar te servindo, te adorando, te exaltando, Senhor. É nessa oração que eu te elevo, que o Senhor ainda possa nos permitir um dia de paz, de tranquilidade, que logo mais à noite possamos estar conectados para poder acompanhar o culto noturno. É em nome de Jesus que eu te agradeço. Amém.